Hello there! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar umas orientações sobre a atividade 5 da plataforma digital. É uma atividade longa, com bastante informações, ela pede pesquisas, tá? Então não basta só eu dar as instruções, precisa pesquisar sim na internet, no Google, tá? Para resolver algumas das questões, tá bom? Essa é uma atividade de revisão, né? Então ela vem com os pronomes interrogativos, que também conhecidos como WH questions ou question words, e os pronomes objetos também, tá? São object pronouns. Além disso, também vai falar sobre os verbos modais ou modal verbs em inglês, tá bom? Começando com as question words, que são conhecidas como WH questions ou question words, que elas são. Por que são conhecidas como WH questions? Porque a maioria delas começa com WH. Who, whom, whose, what, which, why, when, where. Só foge da regra o how. Tá? Então, por isso que elas são conhecidas como WH questions. E elas são usadas para fazer perguntas, né? Então, por quê? Quando? Onde? Qual? O quê? De quem? Como? Tá? Então, elas são muito importantes, principalmente na questão dos questionamentos em inglês. Então, a gente tem aqui o primeiro exercício, que é um dos mais complicados, porque você precisa fazer uma pesquisa. Então, ó, podemos iniciar nossa atividade pesquisando e solicitando o auxílio da sua professora, da sua teacher, para relembrar o que é um pronome e o que é um advérbio. Tanto o pronome como o advérbio, no português, no inglês, eles têm a mesma função. Tá? Então, não importa se você vai fazer a pesquisa em português e colocar aqui em português o que ele significa. Inclusive, é até importante que você saiba em português o que é um advérbio, o que é um pronome, para poder passar ele para o inglês, para você entender o uso dele no inglês também. Então, vamos lá. O que é um advérbio? Um advérbio é uma palavra que ela modifica ou intensifica os verbos adjetivos ou os próprios advérbios, tá? Então, eu posso te dar... Então, o advérbio é uma palavra que modifica verbos, adjetivos e outros advérbios, tá? E ela intensifica, né? Também, por exemplo, uma palavra, um advérbio que modifica um verbo. Ela fala calmamente. Então, como ela fala calmamente? Então, ela está intensificando a forma que ela está qualificando a forma como ela fala. Ela não fala de qualquer forma, ela fala calmamente. Então, esse calmamente é o advérbio, está modificando o verbo que é falar, tá? Por exemplo, ele estava bem calmo. Então, ele estava calmo, não era simplesmente calmo, ele estava bem calmo. Então, esse bem é um advérbio, está modificando o adjetivo que é calmo, tá? Andava muito calmamente, né? Então, ele não andava de qualquer jeito, ele andava calmamente, mas não era só calmamente, era muito calmamente. Então, calmamente já é um advérbio. Quando eu coloco muito calmamente, eu já tenho dois advérbios. Esse muito que modifica, que dá mais intensidade ao calmamente. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Isso em português, tá? No inglês não muda muito, é a mesma coisa, é a mesma função, tá? O que são os pronomes? Pronomes é mais fácil da gente lembrar. Pronome é tudo aquilo que substitui o nome, né? Então, e ele é usado para evitar repetições em frases, né? Porque, por exemplo, Ana acorda cedo. Ana toma café da manhã às 7. Ana almoça ao meio-dia. Para não ficar falando Ana, 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 a gente vai usar o quê? Um pronome. Ana acorda cedo. Ela toma café às 7, tá? Então, esse é o pronome. Então, qual é a função do pronome? Substituir o nome. Esse em inglês é mais fácil a gente lembrar, porque quais são os pronomes em português? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Em inglês, I, you, he, she, it, we, you, they. São esses os pronomes em inglês.
tá? Aqueles que fazem a ação, que realizam uma ação, né? Então, aquela coisa que eu te falei, Ana acorda cedo. Eu posso dizer, ela acorda cedo. Em inglês, she wakes up early, tá? Ou, eu tomo café da manhã às 7. Eu é o meu pronome. Em inglês, I have breakfast at 7. Ok? Então, agora você leia direitinho, usando a minha explicação, pesquisa no Google, pega mais informações e responde o que é um advérbio e o que é um pronome, tá bom? No exercício 2, a gente retoma as WH questions, é simplesmente tradução, tá? Traduzir aqui, eu quero só a tradução delas, tá? Então, o que é why? O que é whom? O que é where? O que é which? O que é when? Whose? Who? What? How? Precisa de dicionário. Não tem como aprender outra língua, gente, se vocês não tiverem dicionário, se vocês não tiverem acesso a tradutores, tá? Isso é tudo criação de vocabulário. A gente vai aumentando, ampliando o nosso vocabulário só usando o dicionário e tradutores. Então, não tem como fugir. Precisa ou de um dicionário físico ou de um tradutor para resolver essa questão, tá bom? Aqui a gente já vai começar a falar dos pronomes do objeto. Lembra lá no outro slide que eu estava falando dos pronomes pessoais? Os pronomes pessoais são quais? Aqueles que eu falei. I, you, we, they. Tá? São também conhecidos como subject pronouns em inglês, tá? Então, quais são os subject pronouns? I, you, he, she, it. No singular, no plural, we, you, they. Ok? Esses são os pronomes subject pronouns. Eles fazem uma ação, eles realizam uma ação. Aqui a gente tem os object pronouns. O que são os object pronouns? São aqueles que recebem a ação. Algo é feito para eles, ok? Então a gente tem aqui, ó, the animals love us. Os animais nos amam. Teacher Raoni helped them. Então, o professor Raoni ajudou a eles, ou os ajudou. Veronica works for him. Verônica trabalha para ele, tá? Então, veja que eu não usei he aqui, eu não usei o they aqui, eu não usei o we aqui, eu usei us, porque sempre quando ele recebe a ação, a maioria modifica, tá bom? Então, ó, a gente tem uma tabela desses object pronouns para a gente saber quando usar cada um deles. Então, quando for algo para mim, eu vou usar o me. Quando for algo para você, eu vou usar o you. Quando for algo para ele, eu vou usar him. Quando for algo para ela, eu vou usar her. Quando for algo para ele ou ela, para objetos, seres animados, animais em geral, eu vou usar o it. Quando for para nós, eu vou usar us. Quando for para you, eu vou usar o you, que é o vocês, né? E quando eu for usar they, eu vou usar para them. Ok? Presta atenção que alguns não mudam. You não muda, it não muda, you não muda. Os demais todos sofrem alterações, tá bom? O exercício 3, então, é sobre isso. Então, você vai pegar e já tá, ó, facinho, já tá até indicado aqui, ó, no final, qual que você vai usar, tá? Então, se eu tenho que usar o I, eu vou completar com I aqui? Não, porque ele não está fazendo ação, ele está recebendo ação. Então, eu tenho que olhar na tabela. Qual é o com I? Me. Então, Luciano knows me. Vai um de lambuja aí para vocês, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre o modal verbs, tá? Os modal verbs, eles são verbos que eles possuem características e regras próprias, tá? E eles vêm trazendo algumas ideias específicas dentro do texto, dentro da fala, né? Que ideias são essas? Pode ser ideia de possibilidade, de obrigação, de permissão, de proibição. Tá? Tem vários, tem outras ideias também. Hoje, aqui nessa atividade, a gente vai trabalhar estes aqui apenas, tá? Can, could, may, might, must and should, tá? Quando eu tenho ele na forma negativa, é só incluir ele com o not. E aí eu vou ter, então, para can, can't, could, couldn't, may, may not, might not, must, mustn't, should, shouldn't, tá? Nos usos e as traduções que a gente pode usar esses
modal verbs, tá? O can, ele é usado para habilidade, possibilidade, capacidade. Quando eu tenho a habilidade de fazer algo, quando eu sei fazer algo, né? Eu posso dizer assim, I can drive. Eu posso dirigir. Eu posso dirigir não no sentido de ter a permissão de, mas no sentido de que eu sei dirigir. Eu sou capaz disso, tá? I can swim. Eu posso nadar. Não é a permissão para eu nadar, mas é a questão de eu ter essa capacidade de nadar, de eu saber como fazer, tá? O could, ele vai vir como pedido de permissão, sugestão, pedido, habilidades no passado, tá? Então, eu posso dizer assim com o could, I couldn't drive when I was a child. Eu não conseguia dirigir, eu não sabia dirigir quando eu era criança, tá? Então, é uma possibilidade, é uma habilidade no passado, eu não tinha, hoje eu posso. Tá? Eu posso dizer também, you could buy some flowers. Você poderia comprar algumas flores. Eu estou sugerindo para uma pessoa que ela poderia comprar algumas flores, de repente, para fazer algo, para oferecer para alguém, tá? O may, ele vai ser usado para pedido de permissão formal, possibilidade no futuro. Então, eu posso colocar assim, may I come in? Eu posso entrar quando eu vou interromper uma reunião, quando eu vou entrar na sala de aula, né? Eu tô atrasado, eu chego. May I come in, teacher? Posso entrar, tá? Eu também posso usar ele no futuro, né? Quando for uma possibilidade no futuro. I may be a teacher. Eu poderia ser uma professora, né? Na verdade eu sou, né? Mas foi só um exemplo. O might, ele também vai vir como possibilidades no presente e no futuro, tá? I might be at home. Eu poderia ficar em casa, tá? O must o must, ele vem como uma obrigação, tá? E o mustn't, que é negativo, ele vem como uma proibição. Então, a obrigação, I must study hard. Eu tenho que estudar muito, tá? Então, é uma obrigação. Eu mesmo estou me obrigando a fazer isso. Eu devo estudar muito. E a proibição seria eu não devo, né? E o mustn't go to the party. Você não pode, você não deveria ir para a festa, tá? Você não deve ir para a festa. E o should, ele vem como um conselho. É o mais simples da gente lembrar. Sempre quando a gente vai aconselhar alguém a fazer algo ou não fazer algo, a gente usa o should, que é o deveria, né? You should see a doctor. Você deveria ir ao médico quando você não se sente bem, né? Ou you shouldn't tell bad things to her. Você não deveria falar coisas feias ou coisas ruins para ela, tá bom? Então, esse daqui seria como usar os modal verbs. Aqui nós temos mais 3 modal verbs que não estão na tabela e é por isso que eu falei, você precisa pesquisar, tá? Então, olha, vamos pesquisar. Então, tem que ter a pesquisa. Como que se usa e qual é a tradução desses 3 modal verbs aqui, tá bom? Cuidado que o would, se você colocar no Google só would, ele vai trazer outras coisas que não tem a ver com modal verbs. Coloca no Google lá, would, modal verb, uso e tradução. O Google vai trazer tudo para vocês, tá? Ought to também e o shall, tá? Façam isso. Pesquisa no Google, não tem o que fazer. Eu não vou explicar o uso e a tradução aqui, senão eu estou dando a resposta, tá? Então, aqui é pesquisa. Temos agora aqui um texto sobre a questão do lixo, tá? Então, mas o que é uma obrigação, um dever, um conselho? Ao tratarmos do meio ambiente, é muito importante levarmos essas perguntas em consideração. Você sabia que todo o lixo descartado de forma irregular impossibilita o uso natural da água até as bocas de lobos, resultando dos alagamentos e acúmulos desnecessários de impurezas? É um convite perfeito para os ratos e insetos causadores de doenças. Nossa, o que está fazendo esse texto perdido aqui? Ele não está perdido aqui, ele está vindo para acompanhar este exercício aqui, que vai falar justamente de coisas que você deve ou não deve, coisas que você pode ou não pode, ou que você deveria fazer para ajudar o meio ambiente, tá? Então, olha lá, após essa reflexão sobre a questão do lixo, né? Vamos utilizar alguns modal verbs para completar as sentenças que seguem. Então, aqui na sentença A, eu tenho aqui, if you have a lot of garbage on the street, you call the rapatreco, tá? Não tem tradução de rapatreco, porque não existe isso nos Estados Unidos, tá? Então, lá, se você tem um monte de lixo na rua, você chamar o rapatreco. O que você
você deveria, você poderia, você pode. O que você vai... Qual dos modal verbs lá do quadro você vai incluir aqui, tá? Vou dar dica. Alguns modal verbs, mais de um, algumas frases, mais de um modal verb pode dar o sentido certo da frase, tá? I reuse a lot of things. For example, give my clothes to another person. Então, eu reusar ou usar de novo ou reutilizar muitas coisas. Por exemplo, dar minhas roupas para outra pessoa. O C. I throw my furniture outside my home, but I didn't. Né? Eu jogar os meus móveis para fora de casa, mas eu não fiz. Né? O D. Every company's recycle to enjoy a better life. Então, todas as empresas reciclar para uma vida melhor. Tá? Então, é só você decidir qual dos modal verbs você conseguiria colocar aqui. Como eu falei, algumas frases, mais de um modal verb dá o sentido correto, tá? E temos uma dica aqui, que é um link para você assistir um vídeo de um depoimento de uma moradora da Praia Grande sobre o descaso com uma das importantes ações do nosso município, tá? Então, clica, dá uma assistidinha no vídeo, vale a pena, tá bom? É isso, eu espero ter ajudado vocês. Como eu disse, é uma atividade bem longa, não faça de uma vez, faz um pouquinho, daqui a pouco você volta de novo, tá? Porque ela fica um pouco cansativo mesmo. Faça as pesquisas necessárias e para poder fazer com mais atenção, para poder ter mais chances de acertar, tá? E se ficou alguma dúvida, entre em contato com os seus professores, ok? É isso. Espero ter ajudado. See you. Bye bye.